Aqui mandei o material no Zap Zap. Vou compartilhar aqui minha tela number one com vocês, meninas. E vou aqui projetar. Projetar. Aqui. Ódio do texto, Major. Muito ódio desse texto. Um texto difícil, né? Um texto. Ah, texto do século XVII, né? Tem que respeitar o tempo histórico a qual ele foi constituído. Então, obras UFPR, Leviatã, né? A exigência de leitura é apenas o capítulo um e ao capítulo 5. Eu tenho aqui, ó, achei em casa, herança do meu pai. Quando se aposentou, se desfez da biblioteca, herdei eu, Thomas Hobbes, tá? Então vamos lá, gente. Primeira parte vai falar do homem, né? E o primeiro capítulo da sensação, tá? Essa é uma das questões mais clássicas da filosofia, né? Como é que a gente produz conhecimento, né? E aí, na filosofia antiga, da Grécia Antiga, nós temos aí a diferença entre Platão e Aristóteles, né? O Platão vai dizer que a verdade, o conhecimento científico é proveniente da racionalidade, da razão pura, né? E que toda experiência, né, da observação e da sensação devem ser descartadas. A verdade que só pode ser levada em consideração é aquela verdade que vem do pensamento, né? Antes da experiência, antes das sensações, né? Já o Aristóteles vai dizer que o conhecimento vem justamente das coisas físicas, do mundo material, né? E das sensações, né? Como o olhar, o olfato, a audição. Tá? E eu vejo muito essa dicotomia, né, na filosofia moderna, né? Afinal de contas, Thomas Hobbes ele é um escritor moderno, né? Ele é considerado um teórico do absolutismo. Ele vai fazer uma defesa da monarquia absolutista, tá? E ele vive, como filósofo, ele vive essa dicotomia da filosofia moderna, que ela é uma consequência da dicotomia da filosofia greco-romana, né? Ou eu sou racionalista ou eu sou empirista. Ou o conhecimento vem da razão, o conhecimento vem da experiência, né? E pela minha impressão, o Thomas Hobbes, ele é muito mais empirista, né? E há uma tradição de filosofia empirista, né? De filosofia prática, de filosofia baseada nas sensações, né? Muito forte na Inglaterra. Tanto que tem uma passagem do livro dele, aqui do início do Leviatã, que, se eu não me engano, é na introdução, que ele diz: não há nada que esteja no pensamento que não estivesse antes nas sensações. E essa é uma fala clássica dos filósofos empiristas, tá? Então, não há nada no pensamento que não estivesse antes nas sensações, na observação, no tato, nos sentidos, tá? Dando a ideia de que toda a construção racional ela é proveniente da observação, né? Ela é proveniente da forma como o meu cérebro capta o objeto, né? E aí ele vai fazer a relação entre o sujeito e o objeto, certo? O sujeito, ele vai observar o objeto, tá? Através dos sentidos da sensação. Então ele analisa o objeto, né, nessa relação entre o objeto e o indivíduo observa, né, ou analisa o objeto a partir do olfato, do tato, né, da audição e da visão. Perfeito? E é muito interessante, né, Maju, a forma como ele tenta biologicamente, fisiologicamente explicar esse processo da pressão que o objeto exerce sobre o interior humano, né? A forma como o objeto pressiona a visão, pressiona a audição, pressiona as sensações e cria internamente uma configuração daquela realidade que está no objeto, tá? Então eu trouxe aqui, Maju, gostaria de escutar aí, Maju, não sei se é isso que tu entendeu na primeira parte desse primeiro capítulo, dessa viagem, né? Essa viagem que é o Thomas Hobbes, né? E ele fala muito constantemente assim, ó, a pressão que exerce, né? Então, forma, aqui a Maju já vi, né? Até aí sim. Forma como objeto atua sobre o sujeito.
por meio das sensações, o olfato, a audição e a visão, por exemplo, né? Produz aparências diversas aparências diversas ou de formas diversas em cada indivíduo, né? Então, pelo que eu compreendi que o movimento do objeto, a cor, a luz sobre o objeto, ela vai gerar uma sensação sobre mim, né? E que essas sensações são variadas no indivíduo, ou que elas podem, né, ser variadas em cada indivíduo, né? Ou seja, a forma como a Maju interpreta o objeto, ou a forma como ela lê, né, o objeto, às vezes pode ser diferente da forma como a Luisa Feldman lê o objeto, que pode ser diferente da forma como a Júlia Piccolotto observa o objeto, né? Ou que a forma que esse objeto exerce influência sobre mim, sobre as minhas sensações, elas têm formas variadas, né, de me trazer a questão, né, da observação. Tá? A causa da sensação, né? O que causa essa sensação? É a pressão que o objeto exerce sobre os sentidos dos órgãos, né? E aí, muito a descrição fisiológica da coisa, né? E a resistência, né, que o meu cérebro, o meu corpo faz contra essa pressão que vem de fora, vem externa do objeto, né? Então a resistência que essa pressão ou contra-pressão faz no cérebro e no coração, né? Até achei esquisito, deixa uma interrogação, né? Não, mas é o cérebro que capta isso das sensações, não o coração, né? Então, eu não sei bem o que ele quis dizer com coração aqui, porque biologicamente falando não tem nada a ver com as causas. Essa aparência que o objeto exerce sobre a minha compreensão racional ou ilusão é o que os homens chamam de sensação. A percepção humana desse objeto, gerado por meio da percepção, é um espelho da realidade posta no objeto. Isso me leva a pensar que ele é um empirista, tá? Porque para o racionalista, essa percepção que nós temos do objeto, ela é falsa, né? Ela é parcial. E aqui na minha concepção de espelho da realidade, traz a ideia de que a minha percepção sobre o objeto, ela é fidedigna à realidade, tá? Agora, tudo vai depender de como é que é a frequência que eu vejo esse objeto. Não, eu vejo esse objeto todo dia. Eu pego esse objeto todo dia. Tá? Então, quando eu fecho os olhos, eu consigo imaginar esse objeto perfeitamente, porque eu consigo ter as sensações com contato com esse objeto de forma frequente, né, e constante. Isso me permite ter uma imaginação sobre o objeto mais precisa. Agora, é um objeto que eu não vejo muito constantemente, né? É um objeto que eu não toco muito constantemente. Eu vi uma vez só, né? A minha imaginação ela vai ser um pouco obscura sobre esse objeto. Por quê? Porque eu não tenho memória sobre esse objeto. Eu não preservei exatamente como ele realmente é, eu só vi uma vez, né? Então é muito interessante essa relação, tá? Que eu vou aprofundar aqui com vocês no próximo slide. Ainda no capítulo 2 da imaginação, tá? Que é a forma como a gente preserva essas sensações a longo prazo. Tá? Após a desaparição, gente, eu acho feíssimo desaparição, mas aqui eu coloquei, né, exatamente como estava no texto dele. Após a desaparição do objeto, Vero, fecha a porta para mim aqui, por favor, que o Gilmar tá um xarope. Estão escutando o Gilmar latir aí? Não. Esse Gilmar é um safadinho. Eu quero um beijo. Depois, aqui só mais uns 10 minutinhos, tá? Gente, desculpa aí o meu atrapalho, tá? O cachorro. Após a desaparição do objeto, ou quando eu fecho os olhos, né, conservamos ainda uma imagem daquela coisa que foi vista anteriormente, embora mais obscura do que quando vemos, né? Então, eu tô vendo esse livro, todo dia, há anos, tô vendo esse livro. Então, quando eu fecho meu olho, né, as minhas sensações criam ou armazenam uma memória sobre esse objeto. E que mesmo de forma mais obscura do que eu ver ele realmente, né, eu tenho muito claro esse objeto na minha memória. Perfeito? Tô até fechando os olhos aqui para interpretar para vocês, tá? E é isso que os latinos chamam de imaginação,
né? Por causa da imagem criada pela visão, certo? Já os gregos chamam-lhe de fantasia, que significa aparência. A imaginação mais é, portanto, que uma sensação diminuída. Então, a imaginação é aquilo que eu senti, só que sem sentir ao mesmo tempo. Eu já senti no passado, né? Eu já vi, eu já toquei no passado. E a minha memória guardou aquilo, né? Quando eu fecho o olho e eu lembro daquilo, eu estou fantasiando, eu estou criando uma imaginação, tá? Que ele vai chamar de sensação diminuída, porque eu não estou sentindo ao mesmo tempo, mas eu estou me recordando dessa sensação. Desculpa, gente, mas é uma viagem. A viagem, eu troço, é uma viagem. A imaginação pode ser mais ou menos reais, dependendo da frequência em que o objeto se apresenta nos sentidos. Então, como eu disse para você, se eu vi uma vez só, né, a minha imaginação vai ser fraca, vai ser mais obscura. Agora, se é uma coisa que eu vejo todo dia e que eu tenho uma frequência de contato dos sentidos constante com esse objeto, a minha imaginação vai ser mais forte, mais clara, tá? Não tão clara como se eu estivesse vendo no exato momento, tá? Último parágrafo. Assim, quando alguém compõe a imagem de sua própria pessoa com uma imagem das ações de outro, só um pouquinho que eu me perdi aqui, eu fui lendo e não estava pensando que eu estava lendo. Peço perdão. Assim, quando alguém compõe a imagem de sua própria pessoa, né? Ou seja, quando é que eu tento construir uma imagem de mim mesmo, né? A partir da imagem das ações de outra pessoa, de outro homem, mais ou menos quando alguém se imagina um Hércules ou um Alexandre o Grande, inclusive o professor botou Alexandre com A minúsculo aqui, né? O que frequentemente acontece com quem lê romances, né? Ou quem assiste um filme, né? De se colocar no lugar daquele herói, né? De tentar se imaginar como se fosse aquele, né? Aquele personagem. Trata-se de uma imaginação composta, ou seja, uma imaginação mais complexa, que envolve a fantasia ou a ficção, composta e, na verdade, nada mais é do que a ficção do espírito, uma imaginação fantasiosa, ficcional, digamos assim. Tá? Ainda no segundo capítulo da imaginação, o sonho. O sonho é a imaginação do adormecido. Então, quando a gente imagina objetos que os nossos sentidos já tiveram contato, eu vou sonhar com aquilo, né? Então, eu só tenho capacidade de sonhar com aquilo que os meus sentidos tiveram contato. Eu não posso sonhar com aquilo que eu nunca vi, com aquilo que eu nunca toquei, teoricamente, tá? O sonho ocorre, pois, em algum momento, as sensações registram uma certa realidade, que vai se reproduzir durante o sono. Tá? A imaginação que surge no homem pelas palavras ou quaisquer outros sinais voluntários é o que voluntariamente chamamos de entendimento. Ah, então entendimento é aquilo que eu consigo expressar por palavras, certo? Ou seja, aquilo que eu imaginei a partir das minhas sensações e eu consegui, através de um código escrito, representar aquilo que eu imaginei, ou descrever aquilo que eu imaginei, aquilo é entendimento, tá? Aquele entendimento que é próprio do homem é o entendimento não só de sua vontade, mas também de sua concepção de pensamento, né? Então, esse entendimento daquilo que eu observo do objeto ou das coisas do mundo não é só apenas a partir da minha sensação, daquilo que eu vi, daquilo que eu toquei, daquilo que eu escutei, mas aquilo que eu compreendi como sendo da vida, tá? Eu gosto de chamar isso de paradigmas. Eu, Rafael, fui criado dentro de uma cultura, de uma família que tinha costumes, uma cultura, uma religião, uma forma de pensar. Isso molda o meu ser, isso cria minha identidade de Rafael, né? E é a partir do momento que eu leio as coisas do mundo, que eu interpreto os objetos do mundo, eu vou entender esses objetos a partir das minhas sensações, que são influenciados pelas minhas concepções culturais pessoais. Perfeito? Então, quando eu vejo dois homens se beijando na rua, né, eu posso achar isso absolutamente normal, porque eu fui criado numa família onde a tolerância com as relações sexuais
eram permitidas. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou que dois homens se beijando, duas mulheres que se amam, é uma coisa absolutamente normal. Então, a minha cultura, né, cria um pensamento e uma concepção pessoal, concepções pessoais que foram construídas pelo ambiente e pelo núcleo social, né, pelo núcleo humano no qual fui criado, que me permitem ver dois homens se beijando, duas mulheres se amando, como algo absolutamente normal. Então, meu entendimento do que eu vejo não é só reproduzido pelas sensações, mas também é reproduzido pelas minhas concepções de vida, pelo meu paradigma e pela minha cultura. Vou ler de novo porque eu achei interessante o último parágrafo. Aquele entendimento que é próprio do homem é o entendimento não só de sua vontade, mas também de sua concepção e pensamentos, pela consequência e contextura, né, o contexto dos nomes das coisas em afirmação, negação e outras formas de discurso, tá? Então aqui, gente, bastante interessante esse capítulo 2, tá? Para nós encerrarmos, antes, eu não vou entrar no capítulo 3, tá? Porque eu preciso terminar o capítulo 3, viu, gente? Eu não consegui terminar hoje, né? Eu tive uma tarde um pouco corrida, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês um resumo que eu achei interessante, tá? Para o Estado, poder e contrato social. Poderoso. Não, deixa eu ver onde é que estava a parte que eu vi aqui que era interessante. Conhecimento e percepção. Né? Então, como é que a gente constrói conhecimento a partir das percepções com as coisas, tá? Então, acho que tem muito a ver com esses dois primeiros capítulos que a gente estudou aqui, tá? Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Tá? O tamanho tá bom na tela de vocês, gente? Vamos lá. Os nossos sentimentos e, consequentemente, as impressões que temos a partir das nossas percepções é um único jeito de experimentar o nosso ambiente, né? Ou seja, cada indivíduo percebe o objeto de uma forma diferente, né? A variedade de formas de perceber, a forma como a Júlia vê a coisa é diferente da forma como a Maju ele vê a coisa, tá? Mas as impressões somente ocorrem sobre as coisas fisicamente presentes. Por exemplo, quando você está debaixo de uma árvore e cai uma maçã na sua cabeça. Isso pode gerar uma forte impressão da situação. Thomas Hobbes afirma que, mesmo quando a primeira impressão desaparece, conseguimos reter a ideia contida nela. Tá? Assim, se uma segunda pedra vem caindo em nossa direção, tentamos evitá-la. Tá? Uh, então, porque bom, a primeira vez que aquela coisa caiu na minha cabeça, eu vi que era dura. Então, a próxima vez que alguma coisa vier na minha direção, eu digo, eu vou tentar desviar, porque na primeira machucou. Deu para entender? Assim, se uma segunda pedra vem caindo na nossa direção, tentamos evitá-la. Dessa maneira, nós desenvolvemos de forma gradual um entendimento sobre o nosso mundo, sobre os objetos, as suas características e as conexões presentes nele. Tá? Um instrumento importante para a organização e explicar esse contexto é a linguagem, né? Que aí eu acho que vai entrar no capítulo 4, se não me falha a memória, né? Ou capítulo 5, que é da linguagem. Eu vou ler para vocês igual. E o livro Leviatã alerta para usá-las de maneira lógica. Ou seja, usar a linguagem, né, a forma como a gente explica por que, que a pedra é dura, por que, que a maçã que na minha cabeça dói, né, de maneira lógica. Isso porque, com a ajuda de uma linguagem lógica, somos capazes de reconhecer as consequências lógicas de suas conexões. Né? Ou seja, a partir da linguagem eu consigo compreender o mundo físico. A partir da linguagem eu consigo compreender o mundo físico. A maçã me atingiu e machucou porque ela era dura, né? Ou seja, eu consegui extrair aprendizado. Finalmente, o último parágrafo que eu vou ler para vocês. Tá? Finalmente, não podemos apenas prever o que vai acontecer, mas também podemos começar a desenvolver certas atitudes para alcançar um resultado desejado, né? Que seria uma filosofia utilitarista, que é a filosofia do Thomas Hobbes. Como nos mantermos longe de macieiras. Então, é como é que eu vou vivendo e sentindo e tirando aprendizado, tirando conhecimento dessas vivências, tá? Gente, são exatamente 9 horas, né? O meu jantar já está pronto, segundo a minha esposa que manda aqui na nossa casa.
né, meninas? Então ficamos para sexta, às 20 horas, o capítulo 3, 4 e 5 de Leviatã, não é? O Leviatã de Thomas Hobbes. Beijo no coração e até sexta-feira. Tchau, tchau. Computador. Então, capítulo 1 e 2, né? Superados, né, gente? Vamos pro capítulo 3. Inclusive, esse slide aqui que eu estou projetando para vocês já vi. E a partir de agora, gente, eu peguei trechos da obra dele, tá? Que eu achei mais interessante para a gente ler e interpretar juntos, tá? Quando o homem pensa, seja no que for, o pensamento que se segue não é tão fortuito como poderia parecer, né? Ou seja, não é tão seguro esse pensamento. Então, a ideia de que aquilo que está no pensamento não é muito seguro para a verificação de verdades ou para a construção de conhecimento, né? Uma demonstração que eu já tinha dito para vocês na última aula de que ele é um filósofo quase que inteiramente empírico, né? Ele é uma filosofia prática de observação. Não é qualquer pensamento que se segue indiferente a um pensamento, tá? Então é essa contradição, essa dialética do pensamento. Na segunda parte aqui desse slide, esta cadeia de pensamentos, que seria então a cadeia de imaginações, né, que seria a temática desse terceiro capítulo, ou discurso mental, são de dois tipos. O primeiro é livre, sem desígnio, né, ou seja, sem objetivo, sem uma sem uma intencionalidade, tá? Inconsistente, tá? Aqui eu entendo como a imaginação, perfeito? Que seria esse pensamento livre. Como quando não há um pensamento apaixonado para governar e dirigir aqueles que se lhe seguem. O português é ruim, né? Na verdade, a tradução do inglês para o português é ruim. Com fim ou meta de algum desejo ou outra paixão, né? Então, seria um pensamento sem uma objetividade, né? Sem uma intencionalidade. Neste caso, diz-se que o pensamento vagueiam e parecem impertinentes uns aos outros, como acontece no sonho, né? Que é aquele pensamento que não tem muito sentido, né? Aquela coisa assim do pensamento ou do desejo, né? Ou da imaginação, tá? A segunda é mais constante por ser regulada por algum desejo ou desígnio. Então aqui seria o pensamento que tem um objetivo, né? Que tem uma finalidade, que tem né? É o que a gente chama de filosofia utilitarista, tem uma utilidade, tá? Que aqui ele vai trazer uma perspectiva diferente. Pois a impressão feita por aquelas coisas que desejamos ou receamos é forte e permanente, ou quando cessa por alguns momentos de rápido retorno. É por vezes tão forte que impede e interrompe nosso sono. Tá? Ou seja, eu preciso fazer isso, eu tenho um objetivo, e eu não vou descansar enquanto eu não atingir esse objetivo. Tá? Do desejo surge o pensamento, aqui está separado, pensamento de algum meio que vimos produzir algo de semelhante, aquilo que almejamos, e do pensamento disso, pensamento, de meios para aquele meio, e assim sucessivamente, tá? Então, que é um pensamento anterior ou de outras pessoas que eu utilizo para o meu pensamento, né, de acordo com os meus objetivos, né? Meu pensamento de acordo com os meus objetivos. E porque o fim, pela grandeza da impressão, vem muitas vezes ao espírito, no caso de nossos pensamentos começarem a divagar, eles são rapidamente trazidos de novo ao caminho certo. Tá? Então, quando esse pensamento tem essa objetividade, né, e o pensamento começa a sair um pouco do prumo, né, rapidamente o pensamento te coloca de novo no caminho, né, daquela objetividade que tu busca, né? Não é o meu caso, eu tenho TDAH, então o meu pensamento muitas vezes ele sai um pouco do prumo, né? E principalmente se eu estou sem a medicação. Vamos lá então. Ainda no capítulo 3, umas vezes o homem procura aquilo que perdeu aquele lugar, e daquele lugar e tempo em que sentiu a sua falta, o seu espírito volta atrás, de lugar em lugar, de momento em momento, a fim de encontrar onde e quando o tinha.
Ou seja, que seria aqui para mim a lembrança, né? É muito aqui a questão da lembrança. E tentar resgatar essas lembranças ou essas recordações do passado, que ele vai chamar de reminiscência, né? É uma palavra latina. Ou por outras palavras, para encontrar algum momento e lugar certo, limitado, no qual possa começar um método de procura. Mas uma vez daí, os seus pensamentos percorrem os mesmos lugares e momentos, a fim de descobrir que ação ou outra ocasião o podem ter feito perder. Tá? Ou seja, eu tento resgatar na minha memória aquelas localidades, ou aqueles sentidos que eu tive naquele local, ou com aquelas pessoas, para tentar fazer com que o meu pensamento retome, né, relembre daquela ocasião. Tá? A isto chamamos de recordarão, ou de recordação, ou o ato de trazer ao espírito. Os latinos chamavam-lhe de reminiscentia ou reminiscência, né? A teoria da reminiscência é muito forte no Platão, né? A ideia de que o corpo e a alma são separados, são duas coisas separadas, né? A alma vem do mundo ideal, para Platão, né? Na teoria das ideias do Platão, e o corpo vem do mundo sensitivo, do mundo real, né? Quando a gente nasce, a alma encarna no corpo e ela esquece tudo que vivera no mundo ideal. A nossa função na Terra é o relembrar, fazer com que a nossa alma relembre, né? Aquilo que vivera no tempo em que vagou no mundo ideal. Tá? Por se tratar de um reconhecimento das nossas ações passadas, né? Ou das ações dos sentidos no nosso corpo, né? No passado, com o intuito de levar o nosso pensamento para esse mesmo passado. Às vezes o homem deseja conhecer o acontecimento de uma ação, e então pensa em alguma ação semelhante no passado. Tá? Então eu tenho um pensamento para agir agora, né? Bom, mas uma situação muito parecida com aquela situação que eu vivi no passado. Então, né, o pensamento ele leva a esse processo de relembrar para mim poder tomar uma ação no presente. E os acontecimentos dela, uns após os outros, supondo que acontecimentos semelhantes se devem seguir a ações semelhantes. Né? Então, acontecimentos semelhantes vão gerar no meu ser, através dos sentidos, do olhar, do olfato, da audição, né, ações semelhantes, como aquele que prevê o que acontecerá. A um criminoso reconhece aquilo que ele viu seguir-se de crimes semelhantes no passado, tendo esta ordem de pensamentos: o crime, o oficial de justiça, a prisão, o juiz, as galés, que seriam as prisões. Tá? Então, quando eu repito um crime, eu sei qual é o procedimento. Né? Eu já consigo prever o que vai acontecer. Né? Porque eu já cometi um crime no passado. Então, quando eu cometer um novo crime, eu já sei que eu vou para o oficial de justiça, oficial de justiça para prisão eu vou para o juiz eu vou para. Então, isso me dá uma previsibilidade. Tá? Ou seja, eu consigo prever o que acontecerá. A esse tipo de pensamento se chama de previsão, prudência ou providência. Algumas vezes, sabedoria, embora tal conjuntura, devido à dificuldade de observar todas as circunstâncias, sejam muito falaciosas, tá? Então, e aqui para mim o que é interessante é que essa experiência que a gente tem, né? Em relação àquilo que a gente se repete, aquelas ações que a gente repete, né? Que isso cria sabedoria, por vezes sabedoria. Né? Então, por exemplo, imagina um artesão que faz o mesmo sapato há 20 anos. Né? Ele já tem uma mecanicidade, ele já tem um processo mecânico de repetição e de produção que ele foi aperfeiçoando em 20 anos, né? Que isso deixa de ser um ofício, isso passa a ser uma sabedoria. Perfeito? Aqui nessa questão, gente, eu poderia fazer uma analogia com o Maquiavel, né? O Niccolo Maquiavel, que é mais ou menos do mesmo período, um pouco antes, um pouco antes do Thomas Hobbes, né? Que ele vai falar da ideia de que o príncipe ele precisa rever ações de reis do passado, porque quando ele passar pelas adversidades do futuro, né? Ele vai usar como exemplo as experiências de reis do passado. Né? Então, por exemplo, eu passei por uma enchente,
né? Quando eu passar por uma futura enchente, eu já vou estar mais matuto, eu vou estar mais esperto, eu vou já vou estar mais atento a todas as circunstâncias daquele momento, daquela ocasião, daquela enchente, tá? Mas isto é certo. Quanto mais experiência das coisas passadas tiver um homem, tanto mais prudente as suas previsões e raramente falha. E eu concordo com o Thomas Hobbes nessa última passagem, né? Quanto mais experiente, né, menor a chance de errar. Vamos usar a ideia daquele sapateiro que faz o mesmo sapato há 20 anos. Qual que é a chance dele errar né, na fabricação de um sapato? Ela é muito pequena, né? E ele se torna muito prudente na sua atividade de produzir, tá? Ainda no capítulo 3, e muito embora se denomine prudência quando o acontecimento corresponde à nossa expectativa, contudo, em sua própria natureza, nada mais é do que suposição, pois a previsão das coisas que estão para vir, que é a providência, né, que é essa prudência, né, essa sabedoria, né, daquela coisa que se repete, só compete àquele por cuja vontade as coisas devem acontecer. Ou seja, aquele que tem o objetivo de repetir, né, o de não errar. Dele apenas e sobrenaturalmente deriva a profecia, né, porque aqui tem muito um quesito da religiosidade, né, na obra dele, apesar dele ser um cara que vai dividir política de religião. O melhor profeta, naturalmente, é o melhor adivinho. E o melhor adivinho é aquele que mais versado e erudito, né, nas questões que adivinha, né? Ou seja, aquele que tem mais experiência, mais prática, aquilo que costuma adivinhar, pois ele tem maior número de sinais pelos quais se guiar, né? Pela capacidade de adivinhar, mas pela experiência que adquire ao longo do tempo. Tá? E, portanto, aquele que possuir mais experiência em qualquer tipo de assunto tem maior número de sinais porque se guiar para adivinhar os tempos futuros, né? Ou seja, de fazer um caminho mais correto, mais seguro, né? De atingir essa objetividade com mais garantia. E, consequentemente, o mais prudente. E muito mais prudente do que aquele que é novato nesse assunto, né? Que não tem tanta experiência, desde que não seja igualado por qualquer vantagem, né, de uma sabedoria natural e temporária, muito embora os jovens possam pensar o contrário. Ah, e aí uma crítica aos jovens que acham que sabem tudo, na concepção dele. Seja o que for, o que imaginemos é finito. Olha só que interessante, tudo que a gente imagina tem fim, né? Portanto, não existe qualquer ideia ou concepção de algo que denominamos infinito. Não existem ideias infinitas. Todas elas são refutáveis, todas elas são questionáveis, tá? Nenhum homem pode ter em seu espírito uma imagem de magnitude infinita, nem conceber uma velocidade infinita, um tempo infinito, uma força infinita ou um poder infinito. Tá? Aqui eu compreendo como a incapacidade, né, ou a falha da razão humana, né? Porque quais são os limites da razão humana? Até onde a nossa razão consegue compreender, né? Só aquilo que tem finitude. Aquilo que é infinito, né? A gente tem uma ideia vaga, mas, né, a razão não consegue compreender. Vamos usar como exemplo o espaço, né? O espaço não tem fim, o espaço está em plena expansão, né? Bom, isso na teoria é uma coisa, agora abstrair isso é muito difícil. E para muitos filósofos, essas limitações da compreensão da razão humana seria Deus, seria o divino, tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Quando dizemos que alguma coisa é infinita, queremos apenas dizer que não somos capazes de conceber os limites e fronteiras das coisas designadas, ou seja, é a incapacidade, né, ou os limites da razão humana, não tendo concepção da coisa, mas de nossa própria incapacidade. E aí já previu o que ele ia dizer aqui. Portanto, o nome de Deus é usado não para nos fazer concebê-lo, pois ele é incompreensível na sua grandeza, ou seja, Deus é infinito. E assim como infinito é incompreensível pela nossa razão, Deus também é incompreensível pela nossa razão. E poder são inconcebíveis, mas para que o possamos venerar, né, no caso Deus, né, precisamos ter essa relação, né,
essa incapacidade de abstrair, de compreender o que é Deus, assim como, né, a incapacidade de compreender o que é o infinito. Tá? Também porque, como disse antes, seja o que for que concebamos, foi o primeiro percebido pela sensação, né? Quer tudo de uma vez, quer por partes, tá? Não há o que não esteja na mente que não esteja antes nas sensações. Né? Essa é a prova de que ele é um filósofo bastante prático, bastante pragmático e empirista. Né? Ou seja, aquilo que está na mente é porque esteve antes nos sentidos, certo? Isso é uma frase clássica da filosofia. Aqui entrando no capítulo 5, desculpa, do capítulo 4, que fala da linguagem. Mas a mais nobre e útil de todas as invenções foi a linguagem, né? E aí o Promárcio não vai discordar de nós. Que consiste em nomes ou apelações em suas conexões, pelas quais os homens registram o seu pensamento, né? Ou seja, é a forma como a gente registra o pensamento, é a forma como a gente interpreta, compreende a natureza, né? E consegue registrar essa interpretação, tá? Então, a linguagem seria a forma mais clara de compreensão da natureza. Tá? Os recordam depois de passarem e também os usam entre si para a utilidade e conversas recíprocas, tá? Ou seja, além, né, dessa abstração sobre o conhecimento, né, ou de propagar o conhecimento, também conversas recíprocas, sem o que não haveria entre os homens nem Estado. Então, olha só, porque a ideia, né, gente, do Leviatã, do Thomas Hobbes, é a formação do Estado, é a relação da sociedade com o Estado, né? O Estado como um corpo político, né? E aí a linguagem que vai estabelecer as relações entre seres humanos e o Estado, a vida em comunidade. Por exemplo, a formalidade das leis, isso se dá pela linguagem escrita. Fechou? Nem homens nem Estado, nem sociedade, nem contrato, nem paz, tal como não existem entre os leões, os ursos e os lobos. Né? Então, o que nos diferencia dos animais é a linguagem, né? A capacidade racional e a capacidade de comunicar-se, seja pela escrita, seja pela linguagem falada. Ok? Vou passar. O uso geral da linguagem consiste em passar o nosso discurso mental para o discurso verbal. Olha que interessante, né? Aquilo que está no meu pensamento para a minha fala, tá? Ou então em palavras escritas, ou a cadeia de nossos pensamentos para uma cadeia de palavras. E isto com duas utilidades. Tá? Qual a utilidade desse passar da mente para a fala, né? Uma das quais consiste em registrar as consequências de nossos pensamentos. Olha, vou repetir. A importância da linguagem consiste em registrar a consciência de nossos pensamentos, os quais, podendo escapar de nossa memória, levar-nos deste modo a um novo trabalho. Podem ser novamente recordados por aquelas palavras com que foram marcados, né? Então, se eu não tiver na minha memória, né, os registros do meu pensamento, eu posso recorrer ao registro falado, ao registro escrito, né? Na história a gente chama de história oral, né? O que os antigos contam como uma fonte de interpretação do passado, como uma fonte de compreensão do passado. Tá? De maneira que a primeira utilização dos nomes consiste em servirem de marcas ou notas de lembrança. Tá? Por quê? Como é que eu chamo esse instrumento que está no meu, esse instrumento, esse objeto que está na minha câmera aqui? Microfone. Tá? Então, aqui seria a forma que a gente abstrai o objeto, que a gente compreende o objeto, que a gente consegue extrair conhecimento ou informação do objeto para a mente, através, né, dessas palavras, que a gente cria conexões de pensamento com a coisa, conexão do pensamento com a coisa através da palavra. Tá? Uh, Significar quando usar a mesma palavra, pela sua conexão e ordem, uns aos outros, aquilo que concebem ou pensam de cada assunto. Tá? Ou seja, eu transformo em palavras, né, através da linguagem, aquilo que o pensamento tem antes, né, na cabeça. E também aquilo que desejam, temem ou aquilo porque experimentam algumas paixões.
alguma paixão. E devido a esta utilização, são chamadas de sinais. Perfeito? Aqui eu interpreto sinais como o alfabeto, tá? Os usos especiais da linguagem são os seguintes, tá? Em primeiro lugar, registrar aquilo que, por cogitação, descobrimos ser a causa de qualquer coisa. Tá? Ou seja, por hipótese ou por observação, descobrir que seja a causa de alguma coisa. Preciso registrar. Presente ou passada. E aquilo que achamos que as coisas presentes ou passadas podem produzir, né? Ou seja, que as coisas passadas ou presentes podem produzir, ou seja, causa e consequência, certo? Ou causar. A que, em suma, é adquirir artes. Isso aqui eu não entendi, ou em causar. O que, em suma, é adquirir artes. Em segundo lugar, para mostrar aos outros aquele conhecimento que atingimos, né? Ou grau de conhecimento que atingimos, ou as informações que conseguimos compilar pela mente, tá? Ou seja, aconselhar e ensinar os outros, passando informação de geração em geração. E isso desde os primórdios, né? Desde os homens das cavernas, serve como uma forma de passar informações de geração a geração, e a gente foi então de geração em geração, né? Há 10 milhões de anos acumulando informação, passando, até que hoje a gente chega e tem um smartphone. Né? Acúmulo de cultura e de informação. Em terceiro lugar, para darmos a conhecer aos outros nossas vontades e objetivos, a fim de podermos obter sua ajuda. Então, a linguagem também para pedir ajuda, porque a vida em comunidade, né, a vida em sociedade é algo importante para a nossa sobrevivência, onde a gente aprendeu a se conectar uns com os outros, né, a auxiliar uns aos outros, e a linguagem é primordial nesse processo. Tá? Grupos de primatas, né, de macacos, fazem isso com sons, né? Como eles não têm a linguagem falada, eles fazem sons. Então emite um som para dizer que tem um animal perigoso, né? Emitem som para dizer que o fulano está no lugar errado, né? Também é para transmitir informação ou para pedir ajuda, nessa vida comunitária. Em quarto lugar, para agradar e para nos deliciarmos e aos outros, jogando com palavras por prazer, ornamento de maneira inocente. Que aqui para mim seria a questão da literatura ou da história oral, da história contada. Tá? Ele vai fazer esse compilado aí das funções. A linguagem serve para a recordação das consequências de causas e efeito, através da imposição de nomes que fazem conexões com o pensamento. Tá? Como estava ali no slide anterior. Quando dois nomes estão ligados numa consequência ou afirmação, como por exemplo, o homem é um ser vivo, ou está outra, se ele for um homem, é um ser vivo. Se o último nome, ser vivo, significar tudo o que o primeiro nome, homem, significa, então a afirmação ou consequência é verdadeira. Aqui seria isso aqui seria a lógica aristotélica, né? O silogismo aristotélico, tá? Que eu acho uma chatice, diga-se de passagem. De outro modo, é falsa, pois o verdadeiro é o falso, são atribuídos da linguagem. Tá? Ou seja, o que é verdadeiro ou falso é atribuído à linguagem, né? Ou à colocação da linguagem, a forma como está colocada a linguagem, e não das coisas. Né? Ou seja, não na coisa em si, mas na representação da coisa através da linguagem. Tá? E onde não houver linguagem, não há nem verdade nem falsidade, porque eu não consigo representar aquilo que está na cabeça das pessoas. Pode haver erro, como quando esperamos algo que não acontece, ou quando suspeitamos algo que não aconteceu. Mas em nenhum desses casos se pode acusar um homem de inveracidade. Maju, me diz uma coisa, é uma viagem ou não é uma viagem? Horrível, Pro. A escrita do cara é muito ruim. Vamos lá, nós estamos em finaleira. Vamos lá. Por aqui se vê como é necessário, Luísa, como é necessário a qualquer pessoa que aspire a um conhecimento verdadeiro, ou seja, que deseja construir um conhecimento verdadeiro, examinar as definições dos primeiros autores, né? Ou seja, de filósofos ou cientistas, né, que
falaram sobre o mesmo assunto antes de mim, né? Hoje a gente chama isso de revisão bibliográfica. Vai fazer um artigo científico, vai fazer um mestrado, tu tem que fazer uma revisão bibliográfica daquilo que já foi escrito, aquilo que já foi, né, estudado, aquilo que já foi desenvolvido em termos científicos sobre determinado assunto, ok? Ou para corrigi-las, né? Ou seja para usar como base ou como referência ou para corrigir a partir de novos estudos, quando tiver sido estabelecidas de maneira negligente por esses autores do passado, ou para apresentar as suas próprias verdades sobre aquele assunto. Pois os erros de definições se multiplicam à medida que o cálculo avança e conduzem os homens a absurdos que finalmente descobrem, mas que não conseguem evitar sem calcular de novo, desde o princípio no que reside a base de seus erros, né? Que é aquela coisa de estar sempre fazendo uma revisão sobre o seu próprio pensamento, né? Seja a partir dos erros de outros pensamentos de outras pessoas, ou seja pelos erros do seu próprio pensamento. Mas a ideia de que nós temos que estar sempre questionando as nossas próprias verdades, nosso próprio pensamento. De onde se seguem que aqueles que acreditam nos livros procedem como aqueles que somam muitas pequenas somas numa maior, sem atentarem se essas pequenas somas foram ou não corretamente somadas. Finalmente, encontrando o erro visível, né, a partir desse cálculo, né, a partir dessa revisão de cálculo, e não duvidando das suas primeiras bases, não sabem que caminho seguir para se esclarecerem, mas gastam tempo azafamando-se. Meu Deus, eu nem sei o que significa azafamando-se, em torno de seus livros, como aves que entrando numa chaminé e vendo-se fechadas num quarto, adejam em torno da enganadora luz, que uma janela, por não possuírem sabedoria suficiente para atentarem por um caminho, entrarem. Eu não entendi a analogia que ele fez aqui, tá? Mas eu tenho a impressão que não é muito importante essa analogia em si. De tal modo que na correta definição dos nomes reside o primeiro uso da linguagem, o qual consiste na aquisição de ciência. Tá? Então, a linguagem seria essa conexão do pensamento com o objeto, a abstração do pensamento com o objeto, e isso seria a aquisição de ciência ou de verdades incontestáveis. Tá? E na incorreta definição, ou na ausência de definições, reside o primeiro abuso, do qual resultam todas as doutrinas falsas, destituídas de sentido, o que torna aqueles homens que tiram suas instruções da autoridade dos livros. Tá? Porque aqui, gente, o que ele começa a obra dele falando é que a verdade não está nos livros, mas sim na capacidade que nós temos de ler os seres humanos, de ler os homens. Tá? Então, para mim, ele está fazendo aqui que o livro não é fonte de conhecimento. Tá? Não é o conhecimento teórico, mas é o conhecimento prático. É a capacidade de nós lermos o ambiente, de lermos a mecânica da natureza, de lermos os seres humanos, e não da sua própria meditação. Tão inferiores à condição dos ignorantes, quanto são superiores estes os homens revestidos de uma verdadeira ciência, tá? Que é a ideia, né, daquele lobo com pele de cordeiro, né? Ou seja, o falso cientista ou a falsa verdade de pensamento, tá? Vamos ver se tem aqui, já estamos no último do capítulo 4, tá? A gente vai para o 5. Pois entre a verdadeira ciência e as doutrinas errôneas situa-se a ignorância. A sensação e a imaginação naturais não estão sujeitas a absurdos, né? Por quê? Porque ele confia na sensação e na imaginação gerada por essa sensação, né? Mais uma vez comprovando que ele é um filósofo empirista. A natureza em si não pode errar. E à medida que os homens vão adquirindo uma abundância de linguagem, vão se tornando mais sábios, né? Porque a linguagem seria a abstração do pensamento, né, e das sensações. Isso seria o conhecimento. Ou mais loucos do que habitualmente, tá? Se não tivessem armazenado esse conhecimento através da abundância de linguagem. Nem é possível, sem letras, que algum homem se torne ou extraordinariamente sábio. Tá? Ou seja, sem a linguagem, ninguém consegue adquirir sabedoria.
ou a menos que sua memória seja atacada por uma doença ou deficiente constituição dos órgãos, extraordinariamente louco, pois as palavras são os calculadores dos sábios, ou a calculadora dos sábios, que só com elas calculam, mas constituem a moeda dos loucos, que a avaliam pela autoridade de um Aristóteles, de um Cícero, de um Tomás, ou de qualquer outro doutor que nada mais é do que um homem. Não sei se eu entendi muito essa última, pois palavras são os calculadores dos sábios, que só com eles calculam. Perfeito. Só com essas palavras eu consigo atingir ou compreender a sabedoria de Aristóteles, a sabedoria de Cícero, a sabedoria de Thomas Hobbes. Aqui acho que deve ser, não sei quem é Tomás aqui. Tomás de Aquino não pode ser, acho que não pode ser o São Tomás de Aquino aqui. Pode ser o São Tomás de Aquino aqui. Ou de qualquer outro doutor, tá? Então, seria a forma esses sábios transmitirem conhecimento para nós. Tranquilo? A nossa viagem? Nós vamos ter que, na próxima aula de Thomas Hobbes, né? Próxima vez que ler Thomas Hobbes, usar drogas, para ver se entende isso melhor, gente. É péssimo, é muito ruim. Ai, é muito ruim. Vamos lá então, último capítulo, gente, capítulo 5. Pois do mesmo modo que os aritméticos ensinam a adicionar e a subtrair com números, também os geômetras ensinam o mesmo com linhas, figuras sólidas e superficiais, ângulos, proporções, tempos, graus de velocidade, força, poder e outras coisas semelhantes. Os lógicos ensinam o mesmo com a consequência de palavras, tá? Que seria o pensamento lógico na minha concepção, né? Que ele fala muito em Aristóteles seguido, né? Somando juntos dois nomes para fazer uma afirmação. E duas afirmações para fazer um silogismo, tá? Que é o silogismo aristotélico, deve ser a base dele, muito provavelmente. Muito silogismo para fazer uma demonstração. E de soma ou conclusão de um silogismo, subtraem uma proposição para encontrar a outra, tá? Que é aquela ideia do silogismo aristotélico, gente. Vamos ver se eu pego aqui rapidinho para nós. Exemplo de silogismo, tá? Todos os homens são mortais. Antônio é homem, logo Antônio é mortal. Isso é um silogismo, tá? Para Aristóteles tem três características, né? Deixa eu ver aqui, ó, silogismo. Três características. Eu não lembro do silogismo. Vou pegar minha aula aqui, ó. Três termos: menor, médio e maior. Termo maior. E aqui não. Premissa maior, precisa média e menor, ou conclusão, tá? Eu lembro que eram três. Eu acho uma chatice isso. Termo maior, menor e médio, falso silogismo. Mas deu para entender o que é o silogismo, gente? Só para a gente compreender um pouco o texto dele? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Sim? Ok? Beleza. Vou voltar para o texto então. Nosso texto maravilhoso que o Thomas Hobbes escreveu especialmente para nós. Estamos na finaleira. Aguentem aí, gurias. Encontrar outra. Os escritores de política adicionam um conjunto de pactos para descobrir os deveres dos homens, e os juristas, leis e fatos para descobrir o que é certo e errado nas ações dos homens privados. Em suma, seja em que matéria for que houver lugar para adição ou para subtração, há também lugar para razão. E onde aquelas não tiverem o seu lugar, também a razão nada tem a fazer. Barbaridade. Deixa eu só diminuir aqui.
Vamos lá, tá na finaleira, gurias. A partir do que podemos definir, isso é, determinar, que é coisa significada pela palavra razão, quando a contamos entre as faculdades do espírito, quanto a razão, nesse sentido, nada mais é do que o cálculo, isto é, a adição e subtração das consequências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nosso pensamento. Tá? Agora que para mim fez um pouco mais sentido esse parágrafo, tá? Vou ler de novo, pois a razão, nesse sentido, nada mais é do que o cálculo, isto é, a adição e abstração de conhecimentos ou de pensamentos das consequências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nosso pensamento. Tá? Que aí vai juntar o capítulo 3, o 4 e o 5 aqui, né, no desenvolvimento da razão e da ciência. Digo marcar quando calculamos para nós próprios e significar quando demonstramos ou aprovamos nosso cálculo para os outros homens, tá? Seja para transferir conhecimento. O uso e finalidade da razão não é descobrir a soma e a verdade de uma ou várias consequências afastadas das primeiras definições e das estabelecidas significações de nomes, mas começar por estas e seguir de uma consequência para outra, tá? Ou seja, a finalidade da razão é seguir de uma consequência até outra consequência até outra consequência, tá? Pois não podem haver certeza da última conclusão sem a certeza de de todas aquelas afirmações e negações das quais se baseou e das quais foi inferida. Tá? Então, nesse mar de certezas e incertezas críticas ou, né, revisões de um saber, né, a gente nunca tem muita certeza de muita coisa, tá? Negociações às quais se baseou. Ou seja, nunca tem certeza da conclusão última, porque sempre vai, no processo dialético, sempre vem uma contradição daquela conclusão última, né? Que é a tese, antítese e síntese. Como quando um chefe de família, ao fazer uma conta, adiciona as somas de todas as notas de despesas numa só soma, e não considerando de que modo cada nota foi feita por aqueles que lhe apresentaram a conta, nem aquilo que está pagando procede como se aceitasse a conta total, né? Então, se eu tenho uma conta total com várias continhas, mas eu não averiguei essas continhas, eu vou botar tudo com uma conta única, né? Agora vamos pensar em verdades ou pensamento. Eu tenho vários pensamentos que juntos formam um pensamento único. Se eu não fiz a averiguação de cada um desses pensamentos de forma particular, esse pensamento último vai ser como verdade, mas na verdade ele pode ter erros, tá? No modo nota cada feita, aqueles que lhe apresentaram a conta, nem aquilo que está pagando, procede como se aceitasse a conta total, confiando na habilidade e na honestidade dos contadores. Né? Então, na formação de um pensamento único, eu sou um pensamento de individuais e eu tenho que garantir que aquele pensamento que vem do individual tá certo. Por quê? Porque eu não fiz uma revisão individual. Tá? Confiado aos autores e não examina desde os primeiros itens em cada cálculo de pensamento, tá? Que aí ele vai misturar um pouco a analogia com a matemática, os quais são as significações de nomes estabelecidas por definição. Perde o esforço e nada fica sabendo, apenas julga que sabe. Tá? Então, acredita que aquela conta final é verdadeira, mas eu não averiguei as pequenas contas que fizeram a soma total, então, né, isso pode estar errado. Tá? Por aqui se vê que a razão não nasce conosco com a sensação e a memória, nem é adquirida apenas pela experiência, com a prudência, mas obtida com esforço, primeiro através de uma adequada imposição de nomes, tá? Ou seja, de compreensão de conceitos, né, e de palavras, e em segundo lugar, através de um método bom e ordenado, né, de passar dos elementos, né? Ou seja, o método científico de construção de conhecimento. Tá? Baseado nessas concepções, né, nessa erudição, nesse armazenamento de conceitos, nesse armazenamento de informações, que são nomes a asserções feitas por conexão de um deles com o outro, e daí para os silogismos, que são as conexões de uma asserção com outra, até chegarmos no conhecimento de todas as consequências de nomes referentes ao assunto em questão.
E é isto que os homens chamam de ciência. E enquanto a sensação e a memória apenas são conhecimento, de fato, o que é uma coisa passada e irrevogável, a ciência é o conhecimento das consequências. Então, a ciência é o conhecimento das consequências. E a dependência de um fato em relação ao outro, com uma consequência que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Isso constrói a ciência, tá? Pelo que a partir daquilo que presentemente sabemos, sabemos como fazer qualquer coisa quando quisermos ou também em outra ocasião. Meu Deus, que loucura. Tá? Último. Vamos para o último. São 20:47. Vamos lá. Contudo, aqueles que não possuem qualquer ciência encontram-se numa condição melhor e mais nobre, como sua natural prudência, de que os homens que, por raciocinarem mal ou por confiarem na incorreta razão, caem em regras gerais e falsas e absurdas, porque a ignorância das causas e das regras não afasta tantos homens de seu caminho como a confiança em falsas regras e o fato de tomarem como causa daquilo que aspiram, causas que não são mais sim causas do contrário. Tá? Então aqui a ideia é que a pessoa que tem uma razão mais desenvolvida, né, acaba saindo um pouco da sua objetividade. Tá? Aqui, gente, eu faria uma relação de que a pessoa, quanto mais ignorante, mais feliz é. Tá? Por quê? Porque a pessoa, quanto mais inteligente ou mais compreensão do mundo ela tem, mais noção da realidade ela tem. Né? E a gente sabe que a realidade humana ela é dura, ela é difícil, né? Então a pessoa que é ignorante, a pessoa que não tem uma razão, né, um cognitivo desenvolvido, é uma pessoa que vive mais feliz, né? Porque ela acha que as coisas simples da vida é o que gera felicidade, né? E ela não tem compreensão da profundidade da maldade humana, né? Da profundidade das coisas, né? Da seriedade das coisas do mundo e da natureza, né? Então, normalmente é uma pessoa mais feliz. Fechou? Meninas, são exatamente 8h50 e eu encerro aqui esta bagaça, tá? O último capítulo que eu achei mais xaropinho, viu? Eu vou ver se eu acho um material melhor só sobre esse quinto capítulo, mando pra vocês. Beijo no coração e até semana que vem. Valeu, gente. Nós podíamos combinar a obra, né? Pra próxima semana. Podia trabalhar com o. Eu queria trabalhar com o Darcy Ribeiro, tá? Então a gente vai pegar Darcy Ribeiro, o processo civilizatório. Ótimo. Beijos, então. Obrigado, gente. Valeu.